Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 25 de agosto de 2025, estamos reunidos para estudar a obra Memórias de um Suicida. A tia não estará presente porque ela está se recuperando da cirurgia, fez a cirurgia na sexta-feira, do ombro. Passa bem, mas ainda está muito recente, não pode sair de casa para não bater, não machucar, então ela está de repouso. O estudo será conduzido por nós, Mita, Carla, Wela e quem os demais estiverem aqui presentes. E antes da nossa recapitulação, vamos envolver nosso irmão Wesley para fazer a prece inicial. Querido Pai, muito obrigado por todo esse aprendizado, Senhor. Mas que possamos colocar em prática esse aprendizado. Rogo, Senhor, auxílio para que possamos ter sabedoria, meu Pai, com as dificuldades do dia a dia. Sabedoria para lidar com as pessoas difíceis. Sabedoria, muitas das vezes, para lidar com nós mesmos. Obrigado, querido Pai. Fique conosco hoje sempre. Que assim seja. Os nossos personagens ainda estão em visita ao departamento da reencarnação. Enquanto eles estão lá, encontraram o irmão Teócrito, que está fazendo hora extra no departamento de reencarnação. Mário Sobral pediu a palavra e perguntou do irmão Teócrito quem cuidava do caso dele. E o Teócrito disse, sou eu. Ele, graças a Deus. E ele falou que queria, que ele gostaria, ele disse, não, já tomei a decisão, eu quero voltar, eu quero reencarnar. Eu já sei que a morte é uma ilusão e eu quero voltar, sei que vai ser difícil e eu quero voltar sem as mãos. Ele pediu do Teócrito. O Teócrito disse que reconhecia que o pedido dele era sincero e que ele estava forte por resgate, mas que ele tinha que saber que não ia ser fácil. E ele disse que ele não aguentava mais, que tudo era preferível ao suplício desse remorso. Eles já estão no hospital, já estão no Maria de Nazaré há anos, e ele quer o esquecimento da reencarnação. E aí, vamos ver o que o Teócrito vai responder para o Mário Sobral. Mas é interessante notar que a gente viu anteriormente o Belarmino, falou quase que a mesma coisa que o Sobral, mas ele foi advertido pelo tom de empolgação dele. E aí que o Teócrito falou, olha, menos empolgação, porque lá não vai ser fácil. E para o Mário Sobral ele já diz, perceba em ti sincero arrependimento. Então, qual é a nossa posição muitas vezes, Sincero arrependimento ou empolgação para fazer o que... Não, agora eu vou fazer, eu vou e arrebento. Não, então tem essa diferença de postura aqui, Condoído, o belo iniciado prometeu interessar-se imediatamente pela sua pretensão, a do Mário Sobral, acrescentando paternalmente. No momento que se concluam as instruções que vos temos propiciado, visita-me no meu departamento, Mário, a fim de estabelecermos entendimentos para os preparativos de tão melindrosas realizações. Em seguida, convidou-nos a tomar parte na comitiva que, sob seus cuidados, buscaria pesquisar meios para a reencarnação, já ordenada e programada, de alguns pupilos seus, os quais se submeteriam, assim, à terapêutica por excelência, ainda sob sua vigilância, muito embora vários deles já se não encontrassem dependentes do Hospital Maria de Nazaré, que a gente viu que até os tutelados, até encarnados, eles acompanham. Iríamos, no entanto, como simples observadores, visto nossas condições não permitirem colaboração de qualquer natureza. Já de posse das instruções necessárias e pronto para encetar a espinhosa missão, o abnegado paladino, o guerreiro de Maria, voltou-se para nós outros, exclamando: Temos ainda muito tempo, pois os serviços que me estão afetos somente serão realizáveis pela calada da noite. Ide repousar, meus caros amigos, até que vos mande buscar, a fim de seguirmos para o local indicado,
uma vez que só pela alta madrugada estaremos de volta. Roberto e Carlos de Canalejas aproximavam-se no intuito de reconduzir-nos ao pavilhão onde residíamos. Rosália despedira-se, prometendo reencontrar-nos no mesmo local, já no dia imediato, para o prosseguimento das recomendações do nosso muito querido tutor, irmão Teócrito. E assim finalizamos o capítulo 12. Vamos dar início então ao capítulo 13, intitulado A Cada Um Segundo Suas Obras. E aí uma citação de Jesus Cristo em Mateus capítulo 5, versículo 26. Digo-vos em verdade que dali não saireis enquanto não houverdes pago o último cetil. Foi com emoção que, cerca de 0h, deixamos o pavilhão indiano atendendo ao chamamento do nosso paternal amigo por intermédio dos 2 Canalejas. Até então, já não saíramos jamais à noite. A disciplina rigorosa das mansões hospitalares, verdadeiro método correcional, impunha-nos o dever de nos recolhermos às 6h, não sendo permitido jamais ao interno a permanência fora dos muros do seu albergue depois dessa hora. Somente o diretor do departamento poderia ordenar uma exceção e muito raramente era o que fazia, e unicamente para fins de instrução. Então, como diz a tia, o suicida é um infrator, um criminoso, ele não pode estar lá, então ele está em regime fechado mesmo. Correcional. Os locais por onde transitaríamos até o bairro da Vigilância, assim como os demais núcleos e departamentos, não se encontravam, no entanto, em trevas, mas aclarados por um sistema de iluminação a que nenhuma outra concepção congênere pudéssemos comparar. Então, um sistema aí diferente de iluminação. Não compreendíamos qual a natureza dessa luz que se estendia através das alamedas imensas, contornadas de arvoredos recobertos de neblinas. Mais tarde, no entanto, chegamos à dedução de que seria a própria eletricidade condicionada de modo favorável ao ambiente astral. O que era certo é que esse fulgor, não obstante sóbrio, discreto, irisava-se ao sereno, produzindo efeitos cristalinos, muito apreciáveis, mesmo belos, sobre a estruturação nívea local. Porque o interessante é que a lâmpada elétrica incandescente, ela só foi inventada em 1879. Então, os nossos participantes, eles são de 1890. Não sei se nessa época já tinha a lâmpada elétrica em Portugal e em várias localidades do mundo, né? Então, por isso que eles estão admirados, que eles não sabem o que é. Antigamente era lampião, velas, etc. e tal, né? Aguardava-nos um veículo dos que comumente usavam os internos para giros locais. Ao chegarmos, todavia, à sede da vigilância, vimos que enorme caravana se dispunha a partir, enquanto milicianos e lanceiros a integravam, zelando pela tranquilidade geral. Durante algum tempo, sentimos-los deslizar suavemente, sem que adviesse qualquer incômodo, e tanta a naturalidade de que, de forma alguma, daríamos conta da verdadeira natureza do meio de tração. Então, deslizava tão tranquilo que a gente não sabia nem que veículo era esse. Subitamente, estacava o veículo, enquanto, atencioso, um vigilante nos convidava a descer, o que fizemos curiosos e satisfeitos. Encontrávamos-nos em vasto pátio, cercado de possantes muralhas, o qual, apesar do adiantado da hora, apresentava grande movimentação de transeuntes, desencarnados e até de encarnados, conquanto se apresentassem estes apenas com suas configurações astrais, enquanto os corpos materiais jaziam descansados em seus leitos, entregues a sono reparador, ou seja, desdobramento, né? Ao fundo,
O edifício imenso, fartamente iluminado, todo branco e lucilante à claridade de possante lampadário, afigurou-se-nos hotel ou repartição pública destinada a expedientes noturnos. Na verdade, tratava-se apenas de um apêndice da colônia, aldeamento necessário à variedade de serviços afetos àquela nobre instituição, posto de emergência móvel de que falara o chefe de nosso departamento e o qual não nos era totalmente estranho por dele ouvirmos referências no caso de Margaridinha Silveira. E aí, a Margaridinha que foi levada para um posto desses para recuperar e receber as instruções, vamos dizer assim. É o mesmo posto, ou seja, e é um local grande, porque hotel ou repartição pública é um local Iluminado, grande, iluminado. Milicianos da legião postavam-se de sentinela nos portões de entrada, ainda contornando a vigilância pelos arredores, porque como é lugar de fronteira, né, então zona inferior, então sempre a vigilância, você vê, verdadeira. Cada grupo de caravaneiros possuía neste edifício dependências particulares, onde estabeleciam gabinetes de trabalho. Chegando ao local reservado a Teócrito, observamos resumirem-se tais dependências em um gabinete de trabalho com aparelhamentos variados, já conhecidos da colônia, e um pauratório secreto. Teócrito reuniu Romeu e Alcestes, e enquanto nos fez sentar nos confortáveis poltronas que guarneciam a antecâmara, entregou-lhe 2 endereços diferentes, observando: há cerca de 2 horas que estas damas, cujos endereços vos confio, conciliaram sono reparador. Trazei-mas aqui, depois de prevenir-lhes o corpo físico com reservas magnéticas. Porfiai por trazerdes com elas seus respectivos esposos ou companheiros. Todavia, não é indispensável esta última recomendação. Ou seja, se eles não dessem trabalho, se eles dessem trabalho, podia deixar os esposos, mas elas tinham que ir. Então, lembra-se que eles vão em missão para acharem mães para os asilados do manicômio que precisarão reencarnar imediatamente. Né? Eles não têm pesquisas, não têm grandes coisas, é só achar quem vai ser a mãe, quem pode ser mãe, e eles estão pesquisando isso. Elas já são escolhidas. Elas não são voluntárias, elas são escolhidas. E como que elas são escolhidas? Quem tem débito com a lei, né? No departamento de pesquisa, eles já fazem a pesquisa aonde ele pode nascer, que tipo de vida ele pode ter, quem vai ser os pais. Então, se os suicidas têm a ficha dele todo lá registrado, e se tem essas outras pessoas, elas também têm débito com a lei. Não é que eles têm afinidades entre si, eles têm débito com a lei. Então, se eu tenho débito com a lei, eu preciso pagar, e tem um que precisa vir para fazer essa prova, vamos encontrar quem pode ser. Então, eles estão ainda, depois das pesquisas, agora vai ter o encontro para falar com as possíveis candidatos. E aí, lembrando também que o suicida, ele desprezou muitas coisas, né? Então, às vezes, família, desprezou oportunidades e desprezou vários investimentos da divindade. Então, agora ele está reencarnando para resgatar. Então, vai ser onde der, porque ele já desprezou o que foi preparado no grupo de afinidade, né? Aquela afinidade não é sanguínea, é de espiritual. Então, agora ele vai nascer onde der. Forneceu-lhes auxiliares retirados da guarnição do próprio posto e milicianos para as garantias necessárias, despedindo-os com animadoras palavras. Em seguida, voltou-se para nós e, sentando-se ao nosso lado, iniciou conosco a animada palestra. Sentíamos-nos grandemente satisfeitos. A presença dessa atraente personagem, Teócrito, cujas atitudes democráticas tanto nos desvaneciam, infundia em nosso ímã
tão suaves e benévolas impressões que nos confessávamos revivecidos e encantados. Olha a presença do Teócrito. Natural timidez, no entanto, inibia-nos dirigir-lhe a palavra antes de sermos interpelados. Ele, porém, lendo em nossos pensamentos as ânsias que flutuavam, não se fez esperar, vindo ao nosso encontro com esclarecimentos utilíssimos, bondoso e sorridente. Disse ele: Bem sei. A interrogação que desde hoje à tarde vos excita a curiosidade, louvável curiosidade no caso vertente, porquanto vejo irradiar de vossas cogitações o desejo nobre de aprender. Enquanto esperamos o regresso dos meus caros discípulos em missão, aproveitamos o ensejo para pequenas observações. Estou ao vosso dispor, interrogai-me. Foi Mário, como sempre, que se atreveu, pois, como sabemos, agitava-se todas as vezes que ouvia referências à terra e aos renascimentos em seus proscênios. Poderíamos saber, caro mestre, o que foram fazer à terra os vossos discípulos? Sim, meu amigo. Nem eu aqui vos traria sidão para proporcionar-vos algumas observações a respeito dos nossos trabalhos de pesquisas. Romeu e Alceste foram à ilha de São Miguel e a um lugarejo do Nordeste brasileiro, locais onde a penúria do infortúnio atinge proporções inconcebíveis aos infelizes habitantes dos centros civilizados. À procura de duas irmãs nossas, cujos nomes estão registrados em nossos arquivos como grandes delinquentes do pretérito, as quais, no momento, procuram erguer-se moralmente, através de existência de severos testemunhos de arrependimento, resignação, humildade, paciência. Meus discípulos atrairão seus espíritos para aqui, uma vez que seus envoltórios materiais estão mergulhados em um sono profundo e reparador, graças ao adiantado da hora. Aqui entraremos em entendimento sobre a possibilidade de se tornarem mães de dois pobres internos do manicômio, cujo único recurso a tentar, no momento, a fim de se aliviarem, será a reencarnação em círculo familiar obscuro e sofredor, pois só aí conseguirão libertar-se das deprimentes sombras de que se contaminaram. Então, a ilha de São Miguel é localizada no arquipélago dos Açores, em um grupo de ilhas portuguesas no Oceano Atlântico e uma no Nordeste brasileiro. Então, dois endereços. E elas estão registradas nos arquivos como grandes delinquentes do pretérito. Interveio Belarmino, impressionado. Pelo que vimos observando, esses infelizes renascerão em condições assaz embaraçosas? Continuou Teócrito. Realmente, irmão Belarmino, encontram-se em situação tão desfavorável que, antes das experiências mesmas, que deverão repetir, uma vez que a elas se furtaram com o suicídio consciente e perfeitamente responsável, só poderão animar envoltório carnal enfermiço, meio deturpado, no qual se sentirão tolhidos e insatisfeitos através da existência toda. Lembra que os que estão no manicômio são os retalhados, os que têm os suicídios mais violentos. Então, ele não tem nem condição de raciocinar, é só voltar para ir depurando essa energia. Os retalhados, os viciados, os dependentes, seja de álcool, drogas. Assim, de posse de tal envoltório, com o qual se afinaram pelas ações que praticaram, cumprirão o tempo que lhes restava de permanência na terra, interrompida antes do tempo justo pelo suicídio. Dessa forma, se aliviarão dos embaraços vibratórios que se criaram e obterão capacidade e serenidade para repetir a experiência em que fracassaram. Mas isto implicará uma segunda etapa terrena, ou seja, nova reencarnação, como será fácil depreender. Ou seja, essa primeira é só para ir organizar o perispírito.
para depois começar os resgates. É só ir para ficar o tempo que ainda faltava, de tempo de encarnação, e aí depois volta. É só, como ele diz, é medida de emergência e é a única medida que dá. A gente viu no Entre a Terra e o Céu, no caso do Julínio, que ele precisava voltar, que as dores dele nada resolviu, só a encarnação, porque como diz bem, acho que é Emmanuel que diz, que esse corpo físico é bem como um mata-borrão, ele absorve muita coisa e reestrutura o perispírito. Temos já consultado várias damas em outras localidades análogas, se prestariam de boa mente a caridade de aceitarem filhos doentes por amor ao bem e respeito aos sublimes preceitos de fraternidade universal. Infelizmente, porém, nenhuma delas possuía princípios de moral bastante elevados, a fim de aquecer em serviço à causa divina com abnegação voluntariamente. A volta ao mundo das expiações daqueles sofredores, em vista disso, sofria delongas, quando urgia proporcionar-lhes alívio por esse meio supremo. Então, eles já tentaram o voluntariado, não veio ninguém e é preciso dar prosseguimento ao tratamento. Então, eles vão agora para as constrições. E sofria delongas, e assim, sofria atraso. Eles já tentaram, como ele diz assim, tentaram várias damas e todas disseram, declino, não posso. Então, a direção-geral do Instituto enviou-nos dados sobre as duas senhoras já mencionadas, capazes ambas de enfrentarem a espinhosa missão por devedoras de grandes reparações às leis da criação. Ou seja, já veio mais de cima. Eles tentaram com todo mundo que podia e todas declinaram. Disse, olha, tem essas duas aqui, essas são as mais endividadas. Alvitrei, fiel ao azedo pessimismo que não me deixara ainda, disse Camilo. Suponhamos, irmão Teócrito, que se recusem. Não será provável, meu caro Camilo, uma vez que se trata de duas almas bastante arrependidas de um mal passado e que, atualmente humildes, ignoradas, só desejam a reabilitação pelo sacrifício e abnegação. Estou incumbido de convencê-las a aceitarem de boa mente a melindrosa e heróica tarefa. Todavia, se recusarem, a divina providência encarnada na lei que rege o plano das causas estará no direito de impor-lhes o mandato como provação nos serviços de reparação dos maus feitos passados, pois ambas são espíritos que, em antecedentes existências planetárias, erraram como mães, furtando-se criminosamente as sublimes funções da maternidade, sacrificando nas próprias entranhas os envoltórios carnais em preparo para os espíritos que delas deveriam renascer, alguns em missão brilhante e descurando-se lamentavelmente dos cuidados e zelos aos filhos que a mesma providência lhes confiara de outras vezes. Interessante, a gente tem o livre-arbítrio, né? Mas tem uma hora que a lei precisa ser cumprida e ela vai ser cumprida até o último cetil, não só para o suicida, como para elas, devedoras. Ou seja, ele está dizendo que elas já praticaram aborto, o infanticídio, porque naquela época, como o aborto era muito perigoso, eles esperavam nascer e matavam, né? Então, por isso que elas são bastantes, estão inscritas lá nos arquivos. Agora, imersas nas trevas dos crimes que cometeram contra a divina legislação, por menosprezarem a natureza, a moral, o matrimônio, os direitos alheios e a si mesmas, encarceradas, uma na solidão de uma ilha de onde jamais poderá escapar-se, outra na aspereza de um sertão inclemente, ao invés de os filhos missionários, inteligentes, considerados nobres e dignos no plano astral e, por isso mesmo, úteis e benquistos, que o seriam forçosamente na sociedade terrena, terão de expiar os infanticídios passados,
debruçando-se sobre miseráveis berços onde gemerão, rangendo os dentes, outros espíritos, agora culposos, reputados grandes condenados no plano espiritual, transformados pelo renascimento expiatório em monstrengos repulsivos, aos quais deverão dedicar-se como verdadeiras mães, amorosas, pacientes, resignadas, prontas para o sacrifício em defesa do fruto de suas entranhas, por mais desarmonioso que seja. Interessante, né, que Deus nos ajuda através dos outros, né, uns dos outros. Então, também aqui a solidariedade na reencarnação. Então, culposos que vão se redimir de suas culpas, de seus erros, através de orientação de outros culposos, né? E é tão legal que ele diz aqui que elas estão incursas, né, no crime, elas menosprezaram. Não basta ser mãe, você também tem que fazer a sua parte. Elas menosprezaram a natureza, a moral, o matrimônio, os direitos alheios e a si mesma. Nessa volúpia de paixões e de tudo, foram se inscrevendo na lei e agora, tentam expiar os infanticídios, ou seja, as crianças podem ter morrido por negligência ou por ato próprio, mas quer dizer que elas chegaram a nascer, mas morreram. E agora vai ter que, em vez de ter filhos bonitos, que eram missionários, olha, imagina o investimento que não é para o missionário, que ia ter destaque na sociedade, iam ser úteis e benquistos, agora vão pegar uns com defeitos de rangerão, choro e ranger. E aí, falando da tia, né, meu corpo, minhas regras, mas a gente está vendo aqui, são ações criminosas contra o próprio corpo, contra elas mesmas. Então, assim, vem a conta uma hora, você precisa saber que o que você planta, colhe. A lei é essa, né? Então, após penoso silêncio, e aí é interessante porque a gente fala assim, aí a pessoa, mas é vingança. Não é a lei, é uma lei, né, de ação e reação. É a lei de justiça, amor e caridade, porque para ela resgatar é que ela vai ajudar um coração que muito precisa, que muitas já se negaram e precisa de alguém. Então, que sejam elas, porque assim também elas resgatarão seus débitos. E eu acho legal como diz que assim, não é uma lei e não é uma punição, é uma reeducação. Como é que eu reeduco? Olha, tu fizeste errado, agora volta e faz bem feito. Precisa passar de novo. O suicida, desorganizei meu perispírito. Volta, reconstitui, passa o tempo que precisava passar. E aí, como ele diz, vai ter uma segunda etapa, agora volta de novo. Sabe aquela prova? Tu precisa primeiro ajeitar tudo para voltar de novo para aquela prova, porque nela tu não passaste. Então, vai reeducando o espírito. Porque muita gente comenta, né? Então é vingança. Não, é de reeducação, né? Fez errado, vamos fazer o correto. Após penoso silêncio, em que todos nós, raciocinando angustiosamente, nos perdíamos em conjecturas confusas, adveio ainda Belarmino, justificando o antigo renome de professor de dialética. Dizei, irmão Teócrito, obriga-nos a lei a reencarnarmos entre estranhos, como filho de pais cujos espíritos nos sejam completamente desconhecidos? Pensamos que semelhante corretivo será sumamente doloroso. Sim, é doloroso, não resta a menor dúvida, meu amigo, mas nem por isso deixará de ser justo e sábio o acontecimento. E aí a gente vê, né? Ele não doura a pílula. É justo, é doloroso, vai estar fora do teu ambiente, vai, mas é justo e sábio, né? Geralmente, tal acontece não só a suicidas, como também àqueles que faliram no seio da família, levando, de qualquer forma, o desgosto aos corações que os amavam. O suicida, porém, desrespeitando o seio da própria família, ao infligir-lhes o áspero desgosto do seu gesto, ultrajando,
com o menosprezo de que deu prova, o santuário do lar que o amava, ou incapacitando-se para a conquista de um novo lar afim, colocou-se, de qualquer forma, na penosa necessidade de reeditar a própria existência corpórea fora do círculo familiar que lhe era grato. Existem casos, não obstante, em que poderá voltar em ambiente afetuoso, se possuir afeições remotas que se encontrem novamente presentes às experiências terrestres, na época em que haja de reencarnar, e se estas consentirem em recebê-lo para ajudá-lo na expiação. De qualquer forma, porém, renascerá em círculo favorável ao gênero de provação que deverá testemunhar. Casos outros não raramente se verificam, são os mais dolorosos, em que terão de reiniciar o aprendizado carnal a que se furtaram entre espíritos inimigos, o que será muito pior do que se o fizerem entre estranhos, simplesmente. Acresce a circunstância de que todas as criaturas são irmãs pela sua origem espiritual e que há mister de que tais coisas se verifiquem sob a sublime lei de amor que deve atrair e unir indissoluvelmente todos os filhos do mesmo Criador e Pai. E é interessante que a tia conta um caso, né, que ela não cita nomes, logicamente, mas que a menina, ela tinha a verdadeira algeriza da família, ela sempre, e ela tá lá, né, vamos dizer assim, para resgatar débitos fora do seio de afinidade, que era preciso. Então, muitas vezes, por menosprezar um pai amoroso, uma mãe amorosa, vai ser para resgate, para reeducação, aprender a conviver com os indiferentes ou até com os inimigos. E como ele diz aqui, nem todo suicídio é igual, né? E nem a consequência é diferente, porque ele diz, olha, teve o desrespeito à família, tem uns que se suicidam para causar culpa no outro, né? A gente viu na revista Espírita o que a noiva não quis mais, ele se matou na frente dela para ela ficar com culpa. Tem várias situações, a pessoa se tiver com algum problema mental, tem os atenuantes e tem os agravantes. E ele está dizendo aqui, com esse desrespeito ao seio da família, ele pode vir num lugar que sejam estranhos a ele. Mas se tiver alguém tiver alguém que interceda por ele e queira, ele pode nascer em um ambiente afetuoso. A gente vê entre a terra e o céu, o caso do Júlio, que o Amaro espontaneamente se prometeu que ia ajudá-lo. Então a Zumira estava em cursa nisso, ela já era mesmo, estava lá mesmo na lei, mas ele se ofereceu para ajudar, então eles se juntaram, casaram para trazer o Júlio de volta. Então quando estão encarnados, podem vir no lar afetuoso, se eles se dispõem, e pode vir também, que é o pior ainda, o reencarnar entre inimigos. Ou seja, pode ser estranhos, pode ser os que se oferecem, amigos que intercedem, e pode vir entre inimigos mesmo, que ele diz que é o caso muito pior do que se fizer entre estranhos. Então tem várias situações. Entre mentes, o que seja nesse meio tempo, cenas do próximo capítulo. Muito bom, né, gente? Assim, e é importante a gente frisar, eu acho, que não é uma lei de vingança, não é para punir, né? É para reeducar, é reeducação. Então, assim, se eu matei, não é dessa forma. Então, é importante a gente sempre, nesse estudo, lembrar isso. É um resgate, é uma reeducação. E tanto que não é vingança, que tem um acompanhamento todinho para ter o lugar mais favorável, mais propício para a reencarnação. E esse espírito é acompanhado durante toda a encarnação, e depois, quando volta, ele volta de novo para o Maria de Nazaré. Então é um acompanhamento, ele nunca está só, ele está sempre orientado. E a gente viu que ele fala aqui que durante o sono eles voltam ao hospital para receber apoio, para receber, vamos dizer assim, mais aulas, mais instruções. Olha, gente, porque é uma encarnação penosa, né? Então eles têm todo o apoio.
Mas aí, agora, só para comentar, que me ocorreu que, assim, para todos nós deve ser assim, né? Porque nós temos nosso guia espiritual, nós temos nossos amigos, nossos auxiliares, talvez não com tanto cuidado e zelo como eles, porque doentes, né? Assim, mais necessitados, mas todos nós somos amparados da mesma forma. Nós não somos abandonados, nós não viemos para a terra e daí vão, se vira, vê o que vocês fazem aí e não me erre, não me volte aqui cheio de erro. Não é assim, né? A gente sabe que tem os amigos espirituais, o nosso anjo de guarda, então assim, todos somos amparados dessa mesma forma, uma equipe aí nos orientando. Então não podemos chegar lá e dizer, ai, nem tive ajuda. Teve sim. Diria a tia, foi bom? Então vamos envolver nossa irmã Mita para fazer a prece de encerramento. Como é bom, Senhor da vida, vemos, ouvimos, lermos essas lições e cada vez se firmar dentro de nós que não estamos soltos, não estamos abandonados, não estamos largados aqui à revelia. Se às vezes nos parece que estamos sozinhos, é única e exclusivamente por escolhas nossas. Essas páginas nos dizem que através da prece podemos entrar em contato com o mundo espiritual, com os bons espíritos, com o nosso anjo da guarda, para receber instruções como melhor nos direcionarmos. Também estamos vendo que a tua lei não é de punição, é uma lei que nos reeduca, nos dá a oportunidade de corrigir um erro, tal como faríamos com crianças. Fez errado, refaz a lição para aprender a fazer o correto, quantas vezes forem necessárias. E através dessas lições, vemos quanto o teu amor, a tua misericórdia, os bons espíritos abnegados que trabalham de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, por amor a Ti e à Mãe Santíssima, somente para nos ajudar, nos conduzir, nos orientar. Então ajuda-nos a cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, a sabermos valorizar o dom da vida, a sabermos fazer novas escolhas, tentar diferente, aguentar um pouco mais, confiarmos que o socorro vai chegar quando dele precisarmos, sabermos pedir, sabermos elevar o pensamento a Ti e bater na Tua porta que sempre se abre. Já vimos exemplos maravilhosos nesse livro que através da oração podemos conseguir coisas que parecem impossíveis. Então por que duvidamos? Por que descuramos tanto desse manancial? Ajuda-nos, Mãe Santíssima, com Teu amor de mãe, que nunca esquece um filho, mesmo desviado, mesmo perdido, mesmo ingrato. Então ajuda-nos a confiarmos no Teu Filho e caminharmos sempre para Ele, que espera por nós até o fim dos tempos. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.